Tia Klein é autora de uma série de livros muito famosa. É uma esposa, é a mãe de 2 filhos, um deles adolescente e o outro prestes a celebrar o seu bar mitzvah. É a filha preocupada de um casal na melhor idade e é também uma mulher que acredita que venceu a dependência alcoólica substituindo uma taça de vinho por uma Coca-Cola zero. Mas ela não percebe o poder que as pressões sociais têm em fazê-la voltar para os velhos hábitos, fazê-la voltar para o fundo da garrafa neste descontrole. Filme nacional que estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira passada e que entra numa onda de um cinema contemporâneo que investiga o papel da mulher dentro da sociedade, décadas depois de ter abandonado a domesticidade do lar e finalmente ter explorado e expandindo a sua dimensão para um ambiente profissional e para a vida no mundo lá fora. Porém, sem que a sociedade estivesse preparada emocionalmente, mas estruturalmente, para receber essa mulher dentro do seu meio. Dessa maneira, não contando com a ajuda do seu parceiro em aspectos corriqueiros, como uma reunião de pais mestres, ou mesmo sofrendo os encargos de precisar lidar com todas as responsabilidades do lar, enquanto o marido está fazendo aula de yoga, a gente percebe que a pressão sobre esta mulher, interpretada pela Carolina Dickmann, começa a ser tamanha que ela começa a rachar. É a pressão do trabalho que está cobrando um novo livro e ela não consegue se inspirar para produzir um novo livro, então ela olha para a taça de vinho e pensa: "Putz, eu posso beber e soltar um pouquinho aquela trava que tem dentro da minha cabeça e eu acho que a escrita vai fluir". É a pressão de organizar a festa do filho mais novo, é a pressão de cuidar de casa, é a pressão de cuidar dos pais, é a pressão de cuidar de tudo, e uma hora simplesmente a barragem explode. E toda aquela certeza que a personagem tinha dentro de si desmorona de uma vez. Descontrole discute um tema importante que às vezes é desprezado ou negligenciado pelo cinema brasileiro, enquanto é discutido com maior propriedade, ou pelo menos com maior alcance, dentro das telenovelas nacionais. Mas discutir um tema importante que corta muito perto da pele da produtora Yafa Brits, que já vivenciou o alcoolismo, não necessariamente é sinônimo de um grande filme, ou não necessariamente significa que o tema está sendo discutido da maneira mais madura ou da maneira mais cinematograficamente interessante. Inicialmente trabalhado como uma comédia dramática com a figura de Carolina Dickmann sobre uma fonte no centro do Rio de Janeiro, e rapidamente pegando essa parte da comédia e afastando-a em favor de situações de perigo nas quais a personagem se coloca em razão do álcool, e mesmo situações de ansiedade que acabam estimulando o consumo do álcool, retratados de uma maneira até óbvia no roer de unhas, na mão trêmula, ou mesmo no transtorno obsessivo compulsivo de deixar tudo bem ajustado e alinhado dentro da sua casa. Descontrole é meio parecido com a sua personagem em certo grau, porque quando nós descobrimos que Kátia, desde a infância, sempre foi de muitos excessos, também o filme é de muitos excessos. E é aquele tipo de cinema brasileiro da Globo Filmes em que sempre há necessidade de juntar uma maior quantidade de informações durante o processo de pós-produção, como, por exemplo, uma trilha sonora que talvez não precisasse estar ali naquele momento, ou que parece simplesmente ratificar as emoções que o espectador já está sentindo pelo que ele está vendo. Ou mesmo com uma edição sonora meio descoladinha, que bota os cliques a cada vez que a personagem mexe no celular e que parece tentar conferir a montagem cinematográfica, as mesmas regras aplicadas na produção de conteúdo para as redes sociais. E nem sempre isso funciona, porque isso acaba afastando a atenção do espectador para o drama central da Kátia, para a situação na qual ela está. E esses excessos acabam acompanhando a narrativa de muitas maneiras. São excessos em atuação, são alguns diálogos construídos de uma maneira excessiva, quando você não imagina que aquelas personagens agiriam daquela maneira em certo instante, mas ao mesmo tempo conserva um elemento central que permanece meio firme ao longo de toda a narrativa, que é essa discussão, essa evolução do alcoolismo dela, em que ela acredita que ela tem um controle, mas ela vai descobrir aos poucos que ela não tem. E uma das coisas legais que o filme faz é retratar o alcoolismo como uma espécie de O Médico e o Monstro,
no qual a figura que existe dentro do espelho ou que está dentro dos vídeos gravados, quando ela tem amnésia alcoólica, esta figura representa o nosso lado mais sombrio, o lado que nós deixamos ver ao mundo assim que a bebida entra no nosso corpo. Um lado que talvez exista dentro de cada um de nós, um demônio que permanece à espreita, esperando os nossos momentos de fraqueza. E aqui, não necessariamente os momentos de fraqueza relacionados com o álcool, mas os momentos de fraqueza relacionados de muitas maneiras diferentes. E o filme utiliza esse recurso, de novo, às vezes excessivamente, mas nesse caso, ele é um recurso muito eficaz em retratar o dilema existencial que a personagem enfrenta, em que o maior obstáculo para ela é, na verdade, lidar consigo mesma. A gente até sabe que a sociedade joga um papel determinante para a Kátia ser como ela está sendo. É a pressão da família, é a exigência do trabalho, é a falta de sensibilidade, a falta de empatia, a falta de delicadeza de muita gente ao redor dela, que criam essa panela de pressão prestes a explodir. Mas ela tem a força de dizer não. Ela tem a força de se libertar dessas amarras, ela tem a força, com a maturidade representada por Carolina Dickmann, e que a personagem traz consigo quase como um atributo, ela poderia romper. Mas para isso ela precisa entender a si mesma, ela precisa olhar para dentro e ela precisa lidar com esse inimigo sombrio que existe dentro de cada um de nós, o nosso monstro, a nossa criatura. Mas eu acho que o filme trilha uma corda bamba muito perigosa, que é a corda bamba que separa o desejo de emancipação de uma mulher das amarras da sociedade contemporânea e, assim, o desejo de uma mulher de ser quem ela é, de viver a sua verdade, de sentir os seus desejos, versus o desejo desta mulher, Kátia, de conseguir isto através do álcool. Eu sei que parece que um potencializa o outro, e a sensação que o filme me dá, pelo menos durante a maior parte do tempo, é que ela só vai conseguir alcançar isto aqui, emancipação, desejo, verdade, bebendo. A grande verdade é que o filme quer que a gente questione isso. O filme quer mostrar para nós que a gente não vai conseguir ou que a gente não precisa dos nossos vícios para alcançar isso. Que uma mulher é capaz ou um homem é capaz de chegar nesse momento, independentemente do vício que facilita ou proporciona um atalho ou, pior, coloca a pessoa em uma situação de perigo. Mas o que eu sinto é que o roteiro não consegue me jogar desse lado para cá. Ou seja, eu não consigo ver a Kátia capaz de ser emancipada, capaz de ser autônoma, capaz de viver a sua própria verdade, seu próprio desejo, longe do álcool. Porque quando isso acontece, as coisas acabam. Então eu não vejo essa ponte, eu não vejo esse salto. E acaba que o que eu acompanho é simplesmente a luta de uma mulher com algo que permite que ela seja tudo isto. E isso não caiu muito bem dentro de mim. Não sei como ficou com vocês, mas uma coisa que eu tenho certeza que não colou mesmo dentro de mim, que não é uma interpretação assodada e nem é uma reflexão brusca, é a maneira com que o filme acaba depositando no álcool alguma responsabilidade de algumas situações nas quais Kátia se coloca como vítima. Por exemplo, tem um momento no qual ela bebe, e ela fica bêbada numa festa, e ela fica muito perto de entrar num carro e talvez nunca mais ser encontrada do jeito que ela esteve antes. E a sensação que eu tenho naquele momento é quase um tom um pouco conservador. Se você não quiser que isso aconteça com você, então você não bebe numa festa. Quando, na verdade, o erro está do outro lado. Evidentemente que o filme tem uma pegada mais de sororidade, de proximidade, justamente na cena imediatamente seguinte, quando ela vai pegar uma taxista, que é uma mulher, ou quando ela encontra uma professora de yoga que tenta ensiná-la a lidar com esses fantasmas, ou quando ela vai encontrar os seus caminhos através da sua relação com a Júlia Rabelo, que interpreta a sua melhor amiga e agente, ou com a sua mãe, vivida pela Irene Ravache. Mas ainda assim fica um gosto amargo de que o filme trata a bebida ou algumas situações potencializadas pela bebida ou provocadas pela bebida, quase como se fosse responsabilidade dela, nem que parcial,
mas como se fosse uma responsabilidade dela. O filme é muito bem intencionado no que discute. O filme quer tratar de um tema sério, de certo modo consegue tratá-lo em alguma capacidade, mas talvez o que fique muito mais emblemático para mim em Descontrole seja que a cena mais emocionante e mais tocante do filme sejam os relatos de pessoas reais confessando o seu vício em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. E eu não vou esquecer da Dona Lúcia, que conta com uma sensibilidade imensa nos olhos e com uma simplicidade imensa na fala, que a sua filha finalmente deixou a neta na casa dela. E como isso foi importante para ela. São algumas poucas palavras, mas eu acho que este momento encapsulou muito mais emoção, muito mais verdade, do que na maior parte do tempo desse controle. Que não é um mau filme, tem suas contradições, tem suas controvérsias e vem de um lugar muito bom. Vem de uma necessidade de discutir um tema muito importante de uma maneira que acredita ser madura. Eu não gostei o bastante. Eu acho que outras pessoas irão gostar. O filme está disponível nos cinemas e para Descontrole eu dou 2 estrelas e meia em 5. Se você gostou dessa crítica, deixa seu joinha, comenta abaixo o que você achou da crítica ou do filme, compartilha com os amigos que já assistiram ao filme ou que ainda querem assistir ao filme e siga-me para mais comentários sobre cinema e séries. Tchau.